Olá, eu sou Celso Batista, da Universidade da Luz. Nós estamos aqui novamente para a gravação de um vídeo relacionado ao autoconhecimento. E o tema específico desse vídeo é a formação da inteligência humana. As pessoas têm sempre o desejo de saber, depois das minhas palestras, me perguntam sempre se a inteligência humana já existia anteriormente em nós seres humanos, ou como ela se formou. A inteligência humana advém do desenvolvimento da animalidade irracional, dos animais irracionais, e fruto do desenvolvimento das estratégias de defesa da própria vida, de preservação da vida e preservação da espécie. Naturalmente, com o passar do tempo, com o decorrer das experiências, com o acontecimento dessas experiências, as memórias vão guardando, vão registrando e vão permanecendo como acúmulo de energia as informações pertinentes às atitudes, quais foram aquelas que foram melhores e aquelas que foram piores, aquelas que foram interessantes, que garantiram a sobrevivência, que garantiram a permanência na vida, e aquelas que foram consideradas estratégias falhas, estratégias adversas, estratégias de insucesso, e que geraram ou dor, ou sofrimento, ou até mesmo que geraram a morte. Então, com o desenvolvimento, com o passar dos anos, dos séculos e dos milênios, essas inteligências vão se conservando, vão se armazenando, e vão constituir depois, no futuro, no ser humano, os elementos do hipocampo, que é o elemento das memórias consideradas positivas. E no cérebro humano existe um outro elemento, uma outra parte, chamada de córtex cingulado anterior, onde são armazenadas as memórias daquilo que nós podemos considerar da inteligência negativa, daquilo que guarda os resultados negativos. Podem ter sido os resultados parcialmente, de ferimento, de dor, de sofrimento, e as memórias também que registram as estratégias que não deram certo, as estratégias erradas. Então nós já trazemos na nossa memória, em função das experiências dos animais, a inteligência milenar para a sobrevivência. Então, uma das razões pelas quais na Bíblia, no Evangelho, está escrito: não vos preocupeis quanto ao dia de amanhã, em relação ao que deveis de comer, beber ou vestir, e assim por diante. Esse texto ainda continua com outras informações, dizendo que o ser humano não deve utilizar um elemento negativo como fonte de provisão do seu futuro. A preocupação é um elemento negativo e ela se torna a fonte das energias da provisão do seu futuro. Se você está preocupado com a falta, a provisão do seu futuro ocorrerá com carência, com dificuldade, com falta, com adversidade, com medo e todas as circunstâncias decorrentes de você ter registrado essa memória negativa. E quando você elege um pensamento de preocupação, o que acontece é que você recebe um reforço de energias negativas provenientes do córtex cingulado anterior, o que naturalmente vem em coerência com outras palavras do Cristo, que diz que aquele que tem terá em abundância daquilo que já tem, e terá carência daquilo que pensa ter carência, e terá abundância daquilo que pensa ter abundância. Então, as circunstâncias da inteligência humana agora estão nos dando as diretrizes de que nós devemos eliminar o elemento preocupação. A preocupação é um instrumento de criação de realidades futuras. É uma forma de nós plantarmos as realidades na nossa experiência, no nosso caminho, na nossa caminhada humana. Então, se nós conseguirmos eliminar as preocupações, estivermos focados na ideia
daquilo que nós queremos, daquilo que nós desejamos, daquilo que nós almejamos alcançar. Se nós tivermos objetivos, se nós tivermos metas, nós estaremos buscando auxílio no hipocampo, que é o centro das energias e das estratégias positivas, que vai nos oferecer alternativas de pensamento, alternativas de ideia e alternativas de ação que representem o sucesso, que representem o êxito, que representem o alcance dos objetivos. Da nossa parte, o que nós temos que fazer é eliminar a preocupação como um instrumento de construção de realidades. Porque esse é um dos elementos que nos coloca na dificuldade que nós não queremos, que nos coloca na adversidade que nós tememos e que nos proporciona experiências de sofrimento, experiências dolorosas, experiências tristes e experiências de falta das coisas. A falta de dinheiro, a falta de mantimento, de alimentação em casa, a falta de dinheiro para condução, falta de dinheiro para pagar um colégio, para fazer alguma compra, tudo isso tem base, tem fundamento na preocupação. Então, se nós conseguirmos nos livrar da preocupação, nos livraremos dos futuros infelizes e futuros de sofrimento. Bem, as estratégias da inteligência humana também nos convidam a repensar o nosso modo de nos expressarmos. Nós produzimos um alto nível de insatisfação pessoal, diária, porque nós estamos focados naquilo que nós não gostamos, naquilo que nós não queremos. Com isso, nós estamos alimentando as nossas células, alimentando o nosso sistema psicológico, a nossa estrutura psicológica e o nosso estado de espírito, fazendo com que as nossas energias, nosso poder, nossas capacidades, todos fiquem prejudicados. E nós, como seres integrais, estejamos operando a vida com o nível mínimo das energias e capacidades. E, naturalmente, isso faz com que nós tenhamos a sensação de dificuldade, a sensação de não poder, de não dar conta, sensação de que vamos ter um mau resultado. Então, é preciso mudar o estado de espírito, mudando também o modo de focar as coisas. Evidentemente que a gente sabe que tem muitos acontecimentos ocorrendo nesse momento, e eles são todos negativos, são grande parte deles negativa, a maioria negativos, quase todos voltados para ações de políticos, para crimes, para circunstâncias que só produzem energia negativa e aumentam o medo. E que naturalmente influenciam as nossas decisões, influenciam o nosso modo de ver, influenciam as nossas ações, influenciam o nosso modo de pensar e o nosso modo de falar. É oportuno que nós estejamos atentos para a circunstância de que o nosso cérebro ele não distingue o pensamento bom do pensamento ruim, aquilo que nos convém do que não convém. Esse discernimento é nosso, nós temos que discernir a partir do momento em que nós nos tornamos humanos e que adquirimos a capacidade de raciocinar sobre possibilidades. Quais são as possibilidades que existem na vida? Só existem as possibilidades negativas? Não, existem as positivas. Para cada possibilidade negativa que eu pensar, se eu eleger o seu oposto como o meu foco, como a minha referência principal, eu vou mudar a minha energia? Sim, eu vou mudar a minha energia. Então é conveniente que eu esteja pensando, esteja focado no oposto daquilo que veio como o primeiro pensamento, o pensamento animal, o pensamento da negação da vida. Tudo aquilo que contém a partícula não, tudo aquilo que eu nego, tudo aquilo que eu acredito que não sou capaz, que não posso, que não é para mim, que não mereço, coisas dessa natureza são pertinentes à animalidade. Quando você começa a se aproximar da sua espiritualidade, quando você começa a se aproximar da sua humanidade mais elevada, quando você começa a vislumbrar a melhor versão de você mesmo, quando você percebe que você tem uma relação direta com a natureza divina, porque você é filho de Deus,
que isso é uma coisa que jamais você deixará de ser, então você pode começar a contar com os recursos criadores divinos, que são consideradas as palavras do bem, aquelas que são construtivas, aquelas que são positivas, aquelas que nos oferecem a melhor possibilidade de viver, de experimentar a vida. Então, se o meu foco se voltar para o lado positivo e eu alimentar as minhas energias das células, da estrutura psicológica, a vida mesma encontrará os recursos naturais para me apresentar, e vão surgir sob forma de ideias, intuições e criatividade, vão surgir como elementos para a formação de um futuro melhor. A minha destinação natural é a felicidade. O meu único oponente, o meu único obstáculo sou eu mesmo. Quando eu persisto, quando eu permaneço, quando eu reluto em fazer a transição da negação da vida, ou seja, do ser negativo, que eu surgi como um ser negativo na realidade humana. Então, quando eu deixo de optar naturalmente por querer a minha positivação, por transformar a minha mente numa mente positiva, quando eu começo a observar que há possibilidades melhores do que essa que eu estou experimentando, então eu me dou o direito e me dou as energias capazes de me transportar do estado negativo para o positivo. Tudo depende só de mim. E faz parte também de um procedimento, de um processo inteligente em que você foi programado nos primeiros momentos da sua existência humana como ser espiritual, em busca do aprendizado da vida e de si mesmo, e do conhecimento de si mesmo. Você foi programado. Mas, de determinado tempo em diante, com o seu desenvolvimento, com a apropriação de informações e valores que são de um nível mais elevado, essa programação passa a ser da sua alçada. Uma programação exclusivamente feita por você, por querer e por ato voluntário. Até o nosso próximo vídeo.